Meus irmãos, como a igreja se colocar de pé, nós estamos iniciando nosso culto. Vamos estar cantando o hino inicial, juntamente com a orquestra, a HBJ 380. Na nossa leitura inicial, estaremos lendo Hebreus, capítulo 3, 7 a 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureça os vossos corações, como na provocação do dia da tentação no deserto. Vamos todos orar, vamos colocar de joelhos, pedir a bênção de Deus no nosso culto. O Senhor venha falar conosco, que possamos ouvir a voz do Senhor, todos os joelhos.
uns aqueles que ficaram no deserto, e eles sejam cheios do Espírito Santo, que eles falem conforme o que eu ganhei as suas cidades graças, que você tivesse também em nome de Jesus, que abençoe os seus amigos mensageiros, que eles sejam direto nas suas mãos, trazendo a tua palavra, de maneira que ela possa falar diretamente às nossas orações. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, nos auxilies, para que tudo que fizermos, que seja para a glória do teu nome, Senhor. Assim nós te pedimos a tua bênção, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, novamente, irmãos, estamos aí mais um culto, né, desse mês voltado às famílias, esse tema tão importante para a gente, né? Nós temos aí já vimos vários cultos aí direcionados a alguns ministérios, e hoje aqui nós estamos um culto na direção do culto dos homens, né? Uma direção pelos homens. E é uma alegria para a gente, né? Poder estar aqui, podendo refletir um pouco na palavra de Deus, direcionada, né, a esse tema, né, a essa importância do homem como sacerdote do lar, isso, né? Então hoje, que o Senhor nos dê a graça, que a gente possa aqui aprender mais um pouco, o Senhor use o presbítero Elias aqui, para falar conosco, com a sua palavra, e como foi lido aqui no texto inicial, que se Deus falar conosco hoje, nós possamos ouvir a voz de Deus, quebrantar os nossos corações e dar ouvido à voz do Espírito Santo. Que esse culto seja um culto abençoado, que todos nós possamos aqui entregar o nosso melhor, a nossa adoração ao nosso Deus, que a gente esteja atento e aqui com o mesmo propósito, né? Nós vimos aqui para adorar o Senhor. Isso, tenho certeza que você saiu de casa com essa impressão. E que nós possamos entregar o melhor de nós aqui, né? Tanto em reverência, em adoração ao Senhor. Possamos prestar o melhor de nós ao Senhor, né? Nesse momento, vamos estar dando continuidade com os louvores. A orquestra para vocês estar com oportunidade, após ter iniciado, escutar iniciar, né? Depois vamos se louvor.
Glórias a Deus, né, irmãos? Paz do Senhor, irmãos. É muito bom, né, a gente ver as crianças louvando a Deus e engrandecendo o nome do Senhor. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Nós também estaremos louvando a Deus, né? E agora com as nossas ofertas. Como o diácono Everson já comentou, nós estamos no culto de louvor e adoração a Deus, ministrado pelos homens. Eu convido o diácono João Jorge para estar orando pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. Vamos, Senhor, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, que será misericordioso. Neste momento, Senhor, nós te agradecemos por esta reunião, por estarmos na tua presença, na tua casa. Queremos te pedir, Senhor, a tua bênção sobre os ofertantes, sobre os dizimistas, a tua bênção sobre a tua igreja, Pai. Ó Deus bendito, que esta oferta seja arrecadada e bem aplicada na tua obra. O Senhor sabe que a tua igreja necessita de manutenção. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe e que ela seja abençoada também para pregar o teu evangelho, para anunciar a tua palavra, Senhor. Pedimos assim a tua bênção e te agradecemos no nome santo de Jesus, teu amado Filho, sabendo que ele vive e ele reina para todo sempre. Amém. A escuridão
fazer uma pergunta para vocês. Seu coração realmente está voltado totalmente para Cristo? Em um mundo cheio de incertezas, nós temos uma certeza: Ele permanece fiel. Paulo declara em Colossenses 1:16 e 17, e fala assim: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Irmãos, tudo existe por causa dele. A nossa vida, ela só faz sentido em Cristo. E eu te convido nessa manhã, vamos ficar de pé, vamos orar, adorar, glorificar o nome desse Cristo que vive e reina em nossas vidas. Amém?
15. Versículo 14 diz: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos vossos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Oremos. Santo Deus, Deus maravilhoso, Pai de amor e misericórdia, Senhor, te louvamos, Pai, que estamos aqui na tua casa nesta manhã, Senhor, até certo dia, Pai, para te louvar, meu Deus. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui unidos ao Senhor com nossos irmãos. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, pela ação do teu Espírito Santo, desde amanhã, Senhor, desde a escola bíblica, Pai. O Senhor vem ministrando aos nossos corações, Senhor. E a tua palavra, meu Deus, ela foi linda, Senhor. Estamos, ó Deus, falando sobre o sacerdócio, ó Pai. Oh, meu Deus, milagre esta manhã. Peço a tua bênção, meu Deus, sobre cada um de nós, sobre cada irmão que está, cada irmã, Senhor. As nossas visitas, nosso meio, ó Pai. Que a tua palavra que é viva, que é poderosa, Senhor. A palavra que conhece o meu coração, o nosso coração. Ela possa, meu Deus, penetrar, ó Deus, a nossa mente nessa manhã e falar conosco segundo o teu propósito. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, paz a todos novamente. Já foi falado, né, hoje, onde a direção aqui está a cargo dos homens, né, no século de homens. Tanto o seu Edson, o Tiago, se pode estar dirigindo aqui. O Ricardo hoje está de fora, né, Ricardo? Mas também faz parte do século de homens. Dizer que hoje eu tive um susto, né? Acordei um pouco com a garganta ruim, acordei 3 horas com a garganta dolorida, e aí a Cristiane me mandou uma mensagem, 4 horas da manhã, eu falei esse povo de mais idade, falar um negócio sério. Deus me, a idade está chegando, eu falei, o que a Cristiane está fazendo acordada 4 horas da manhã? Aí eu falei, bom, ela vai ver que eu vi a mensagem, né? Então, estamos os dois acordados. E eu lembrei, rapaz, ela está mandando isso aqui para mim, é porque era para eu colocar alguém para dirigir. Eu tinha esquecido que eu tinha pedido para o Everson dirigir, já acordei preocupado. E agora, o que eu vou fazer? Mas graças a Deus já tinha falado com o Everson já estava aqui ansioso, né, para a direção de hoje. Uma coisa eu vou falar um pouquinho sobre o papel do homem no lar. Isso não quer dizer que a palavra de Deus ela não é para todos, né? A Deus ela tem o poder de falar tanto com o homem quanto com a mulher. Esse texto na qual nós lemos aqui trata de uma situação bastante importante, de um ponto importante do povo de Deus ali naquele momento, que nos ensina muito sobre isso. Então, o homem como sacerdote do lar, o papel do homem na condução de sua família para o céu. Foi um tema sugerido pelo Espírito Luciano, e a gente vai meditar um pouquinho sobre esse tema hoje. Fazer um breve comentário aqui, irmãos, sobre a situação naquele momento ali. Moisés já havia morrido, né, nesse momento aqui, mas entre a sucessão ali e este momento, haviam se passado 25 anos aproximadamente entre a morte de Moisés e esse texto de Josué 24, 15. A gente vê ali em Josué 1, Deus preparando ali uma nova liderança. Josué 1, 6, 9, né, a coragem que Deus concede, clama ali a Josué, né? Josué recebe a ordem divina de ser forte e corajoso. A gente vai ver no capítulo 2 ali os espiões, né, indo a Jericó,
lá tem, né, a história de Raabe. Depois, Josué 3, a travessia do Rio Jordão. Depois, Josué 4, as 12 pedras são retiradas do leito, né? Leão de feito um monumento para as futuras gerações. Josué 5, aliança renovada, os homens circuncidados em Gilgal, e a Páscoa celebrada, o maná se cessa. Josué 6, né? Conquista de Jericó. Josué 7, o pecado de Acã, né? A desobediência de um soldado que quebra o anátema, né? Causa a derrota inicial em Ai. As campinas militares, onde Israel derrota colisões dos reis do sul e no norte através da intervenção divina, Josué 8 e 12, Josué 13 a 21, aí a divisão das terras, né, o desafio final. Então, todo aquele processo, né, de deserto, a gente conhece bem os 40 anos ali do povo, depois do Egito. Josué está aqui já quase 110 anos, e ele clama ao povo que tomasse uma decisão, que escolhesse entre servir aos deuses dos seus pais, dos seus antepassados, e entre escolher a Deus. E essa decisão dele, ela é importante, porque ela conduz a sua família a uma salvação. O tema, né? O papel do homem na condução da sua família para o céu. Então, a famosa frase, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o homem, como um sacerdote, o lar hoje, ele tem muito a aprender com Josué, né? Baseado na sua liderança, baseado na sua atitude, na sua tomada de decisão. Então, Josué, irmãos, ele não era sacerdote, né? Deixar claro isso aqui. Porém, ele era um líder do povo. E o sacerdote hoje, ele é um líder. O homem, dentro da sua casa, ele tem que ser um líder. Ele tem que ser aquele que puxa frente a todas as coisas, todas as decisões ali. Ele tem que tomar a responsabilidade para si e fazer o que tiver que fazer. Não ficar esperando, né? Sei que a mulher tem o seu papel fundamental numa família. Estamos aqui discutindo essa questão. Mas o homem, ele tem esse chamado, essa responsabilidade. E nós vamos ver aqui alguns princípios que Josué pode nos trazer para os nossos dias de hoje. O primeiro princípio aqui é o exemplo da liderança. Liderar não é você impor nada. Liderar é você ser o exemplo. É você fazer, é você tomar a frente, e as pessoas da sua casa, da sua família, ela vai acontecer. Isso em qualquer ambiente. Trabalho, nós vamos focar aqui na família. Então, um líder, ele é o exemplo. Antes de cobrar valores ou condutas de outros, ele assume um compromisso pessoal. Ele se levanta diante daquela assembleia, diante daquele povo, e fala eu. Né? Então, a gente vê aqui que ele não deixou para a esposa dele tomar a decisão, não deixou para os filhos tomar as decisões. Ele tomou a decisão. Então, quando em casa, nós homens tomamos a frente, dizemos, olha, eu vou fazer esse compromisso, eu vou resolver essa situação, a nossa família, irmãos, os nossos filhos, a nossa esposa,
familiares, eles estão nos observando. Falando de filhos, tudo que a gente faz como pai, o filho ele observa. Então, se nós temos essa responsabilidade de sermos o sacerdote do nosso lar, de conduzir a nossa família rumo à salvação, eu e você, pai, eu e você, jovem que está aqui, que ainda não é pai, mas que pretende ser pai, que pretende formar a sua família, o seu lar, você precisa, antes de cobrar dos outros, você tomar a sua decisão, você fazer o seu compromisso pessoal. A autoridade, ela nasce na coerência entre o que se prega e o que se vive. Não adianta nada eu chegar em casa e querer cobrar de todo mundo, cobrar da minha esposa, cobrar do meu filho, da minha filha, coisa que eu não faço. Isso vale as mães também. Eu disse a mensagem hoje, ela é para todos. Então você, mãe, não adianta você cobrar nada da sua filha, do seu filho, se você não faz. Então, a primeira coisa é isso, a liderança pelo exemplo. E aí eu vou pegar um outro texto aqui. Paulo é um exemplo de liderança. Ele nunca pediu aos seus liderados algo que ele mesmo não tivesse disposto a fazer. Sua autoridade não vinha de um título, mas de uma entrega total. 1 Coríntios 11:1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, mais um exemplo bíblico de um homem, de um líder, de um pastor. Antes dele cobrar dos irmãos algo, ele era. Antes dele pedir que os irmãos fizessem alguma coisa, ele fazia. Então, pense nisso. Qual é o exemplo que você está dando dentro da sua casa? Da sua esposa, dos seus filhos? Eu sempre penso nisso. Eu como pai, Guilherme como mãe, vocês como pais e mães, os filhos, eles observam tudo. O que nós fazemos, irmãos, eles absorvem. Ou você nunca teve um confronto em casa de você mandar seu filho fazer alguma coisa e ele apontar o dedo para você? Ah, mas você não faz isso? Eu já tive isso no passado. Hoje em dia, Davi já está mais temente, ou eu estou mais bom no exemplo, não sei. Né? Porque tem essa questão. Essa pessoa, ela está mais no temor a Deus, ela respeita mais o pai, né? A mãe. Não me respeito porque o pai tem um bom exemplo, mas temente a Deus, ou porque o pai realmente ele tem dado o exemplo melhor para os seus filhos. Então, como que está o seu exemplo dentro da sua casa? Você homem, você mulher. Um outro ponto para a gente pensar aqui é o poder da escolha. Escolher hoje a quem se faz. O sacerdote do lar hoje atua como um facilitador de decisões. Não retira o livre-arbítrio daqueles que estão ao seu redor, mas apresenta opções claras, disponíveis e lhe orienta. Então, voltando ao texto, escolhei hoje a quem se faz. O poder das nossas escolhas, irmãos. Quais são as escolhas que nós temos tomado dentro da nossa casa? As nossas escolhas, elas conduzem os caminhos das nossas famílias. Às vezes, escolha simples. Mas vou dar aqui só um exemplo. Nós temos 3 igrejas aqui em Manaus. De repente eu escolho, agora eu não quero mais congregar no centro, eu vou congregar no Atlântico. Uma escolha. Uma escolha que pode trazer consequências boas ou negativas para a minha família, para os meus filhos. Uma escolha de um trabalho. Eu, como provedor do lar,
eu vou escolher entre o trabalho tal e o trabalho A e B. São escolhas que, a princípio, parecem tranquilo, nada demais, mas que amanhã aquilo vai interferir na minha família, vai interferir na vida financeira, na vida espiritual, vai interferir na comunhão do casal. Então, toda escolha, ela tem consequências. Escolhas espirituais, mais ainda. Então, o que você tem feito, homem? Quais são as escolhas que você tem tomado lá na sua casa? Para que caminho você tem levado a sua família? Irmãos, lembre sempre do tema de hoje: o papel do homem na condução da sua família para o céu. Todas as nossas decisões, irmãos, todas as nossas escolhas, elas vão resultar numa consequência nesse caminho. Ou a gente não pensa nisso? Será que quando eu tomo uma decisão em casa, eu como sacerdote da casa, eu não penso na salvação da minha família, do meu filho e da minha filha, da minha esposa, dos agregados, dos parentes? Então, nós temos que pensar assim, tomar decisões, fazer escolhas que a gente minimamente, a gente imagina, olha, isso aqui vai ser bom para a minha família. Orar a Deus, pedir que o Senhor venha te trazer discernimento e ver se aquilo vai produzir algo de bom na sua família. Quando você pensa em mudar de cidade, eu confesso que eu pensei em mudar de cidade, nunca precisei. Na verdade, pensei em Santa Elvira para cá, né? Foi um dilema. Só que naquela época não tinha muita escolha. Eu falou, vamos e vamos, acabou. Tinha 12 para 13 anos. Porém, eu tomei uma decisão importante quando eu estava lá em Resenha da Catação. Quando eu, depois de um ano, já em 96, ali, fiquei em 96 ali, 97 eu estava lá. E eu escolhi. Eu era casado, não, era moça. Jovem ainda. Mas eu tomei uma decisão. Eu escolhi voltar a Ramos, pensando no meu futuro. Então as escolhas, irmãos, elas mudam os nossos destinos. Então, pense bem, você homem, nas escolhas que você toma, nas escolhas que você sugere que a sua família tome. Fala, escolhi hoje a quem se faz. Ele está orientando aqui o povo. Na nossa casa é a mesma coisa. A Elisa já está com 24, Davi está com 15 para 16. Então Davi, a gente vai orientando: filho, o que você quer ser amanhã? Ele vai falar. E a gente vai orientando: olha, tem essa opção, tem essa opção. Você vai orientando. Da igreja, Davi, tal instrumento, Davi, faz isso, faz aquilo. Davi, olha, tem um grupo de jovens. Você vai orientando, você vai aconselhando, você vai trazendo opções para quê? Para que o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge, ele tenha clareza de algumas coisas que são boas, ele possa tomar decisões mais assertivas. E decisões, irmãos, espirituais, que vão trazer consequências espirituais para ele, para ela, para a família como um todo. Um exemplo de decisões, irmão, de decisão que poderia ser uma tragédia é o exemplo de José, pai de Jesus. Ele veio com um dilema: seguir a lei rigorosa, que permitiu escolher, ou escolher o caminho da obediência ao plano de Deus, mesmo sob o risco da sua reputação como homem e profissional. Ele escolheu conscientemente assumir a paternidade de Jesus e proteger Maria, mesmo
de toda a sua família. Não dá nem para imaginar se a decisão de José tivesse sido contrária, né? O que poderia ter acontecido? E na nossa casa, irmãos? Você pai, você homem, coisas que acontecem ali que envolvem você, a sua esposa, você e um filho seu, uma filha. Hoje falamos sobre maledicência, né? Algo que acontece ali, você, o que você vai falar, o que você vai fazer sobre isso? Qual é a escolha que você vai tomar? Então, o poder da escolha muda destinos. Sempre lembre, nosso objetivo é levar a salvação da nossa família. Amém, irmãos? Levar a nossa família para o céu. Então, tudo aquilo que a gente faz, irmãos, toda postura minha e sua, toda decisão, ela tem alguma consequência na nossa vida. Ela vai nos conduzir para alguma coisa que amanhã eu possa me arrepender ou não. Então, pense nisso. O terceiro tópico para a gente pensar aqui é a responsabilidade espiritual de um sacerdote. Ele diz: eu e a minha casa. Ele pensando na sua casa, ele pensa no quê? Em proteger a sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, hoje, irmãos, nesse mundo moderno que a gente vive hoje, com tantas coisas, com tantas propostas, com tantas distrações, com tantas ofertas, eu e você, nós temos o dever, homens e mulheres, de sermos a proteção espiritual da nossa casa, de analisar tudo o que acontece dentro de casa, tudo, irmãos, tudo que acontece dentro da nossa casa, ela tem consequência. Então, o que nós devemos fazer? Cultivar um ambiente de paz, respeito, proteção e cuidado com as influências. Você cuida do que seu filho assiste? Você cuida do tempo ocioso, do tempo que é perdido? Você clama a Deus pela sua família? Você se consagra a Deus pela sua família? Você vigia pela sua família? Você cuida da proteção material da sua família, da proteção financeira da sua família, espiritual da sua família? Você, sacerdote, homem, você tem que tomar esse cuidado de olhar para a sua família e ser aquele que, o pessoal usa muito o exemplo da galinha que protege os seus pintinhos, né? Mas ela está ali protegendo, ela está ali, né, acolhendo, colocando debaixo das suas asas ali, no frio. A cabeça dela, ela é, os pintinhos estão tudo protegidos ali, né? Aí vem uma serpente, vem um outro bicho peçonhento ali, frio, chuva, mas ela está lá, protegendo, né? Fazendo o papel dela. E nós, homens, temos cultivado um ambiente de paz, de respeito dentro dos nossos lares. Você tem sido uma proteção espiritual dentro da sua casa. E aqui nós temos o exemplo do carcereiro de Filipos. Atos 16, 31, 34 diz assim, ó: ele crê e imediatamente leva a mensagem para dentro da sua casa. O texto diz que ele alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Ele assumiu o papel de porteiro espiritual, garantindo que a bênção que ele recebeu alcançasse todos sobre o seu teto. Então, ele recebeu a salvação, ele entendeu, ele creu, mas ele se alegrou também muito
porque toda a sua casa havia crido. E a casa dele estava lá com ele naquele momento, toda a família dele estava lá? Não. Mas a partir daquele momento, ele também buscou para toda a família. Então, uma consagração na minha vida, ela não é pensada só em mim, ela é pensada em toda a minha família. Uma decisão, ela não é só pensada em mim, ela tem que ser pensada em toda a minha família, nos meus filhos, na minha esposa. Um outro exemplo é Cornélio. Embora fosse um centurião romano, Cornélio exercia o sacerdócio em seu lar de forma exemplar. Como que pode um homem gentil, que não pertencia ao povo de Deus, mas ele ouviu falar de Deus, e aquilo foi necessário, aquilo foi suficiente para que aquele homem ele começasse dentro da sua casa a pregar Deus para a sua família. Ele não buscava Deus sozinho, ele ouvia toda a estrutura da sua família. Atos 10 relata que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Amém? Então, homens, para de pensar sobre você. Elias, para de pensar sobre você. Pense na sua casa, na sua família. Pense, e se toda a sua casa aqui, não sei quem estava lá de parente, podia ter parente ali também. Pense nos seus irmãos, nos seus sobrinhos, nos seus primos. Pense em toda a sua família. Quando você buscar a Deus, quando você se consagrar a Deus, quando você saber, de Deus, leve isso para toda a sua família. Isso é responsabilidade espiritual. Então, ore pela sua família como sacerdote, interceda pela sua família, pelos seus filhos. Ensine a palavra, dedique tempo para ensinar os princípios bíblicos aos seus filhos, a sua esposa. Maridos, você, talvez, não sei se você conhece mais do que a sua esposa de Bíblia, você tem sentado, discutido, lido, orientado biblicamente sua esposa, seus filhos. Você que é mãe, tem feito isso com seus filhos. Tem mães solteiras aqui, tem pais solteiros. Pais solteiros tem? Se tiver alguém com pai solteiro, levanta a mão. Hoje até tem pouco tempo era solteiro, né? Graças a Deus agora não, né? Mas mãe solteira tem. Então, você tem dedicado tempo a seus filhos, a sua casa. Porque, irmãos, vou trazer aqui um exemplo de 2 sacerdotes que não dedicaram tempo suficiente, não fizeram as coisas necessárias, não tomaram as decisões necessárias, não se posicionaram como Josué. Primeiro eu, depois a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, quando a gente não toma essa decisão, a consequência vem. Eli e seus filhos, Hófni e Finéias. A ação dos filhos: roubavam as melhores partes das ofertas de Deus e cometiam imoralidade sexual no tabernáculo. Samuel 2, do 12 ao 17, também o 22. Qual foi a reação do pai? Sabia de tudo, mas apenas conversava de forma branda com eles, sem puni-los ou removê-los do cargo. Samuel 2, 23 ao 25. Não vou ler todos os textos, irmãos, mas procure ler esses textos. Qual foi a repreensão de Deus? Deus enviou um profeta, depois falou com Samuel, condenando Eli por honrar os seus filhos mais do que a Deus. Esse eu vou ler. Pega aí Samuel 2, irmãos, pode projetar aí. Samuel 2, 27 ao 36. Depois Samuel 2, 26 ao 37, 36. E depois 3, 11 a 14. Toda a terra
E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. É 2, tá? Primeiro texto, não, vou estar lá. Pegamos o texto errado aí. 1 Samuel 2. É isso mesmo? Agora versículo 27. Isso aí. Veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa do faraó. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Até o 36. Porque dais coisas contra os sacrifícios e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu não te desarregar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isso te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus filhos, a Ófine e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que se possa comer um pedaço de pão. Tá bom, vamos ler outro não. Então aqui, irmãos, Deus está repreendendo a Eli por honrar mais a seus filhos do que a Deus. Você tem corrigido os seus filhos, homens, sacerdotes? Você tem ensinado o caminho de Deus aos seus filhos, à sua casa? Então, a importância de nós dedicarmos tempo, de sermos um exemplo dentro da nossa casa. Samuel, que conviveu, também teve problema com seus filhos. Não precisa projetar as ações dos filhos de Samuel. Samuel nomeou juízes na velhice, mas eles aceitavam subornos, eram gananciosos e pervertiam a justiça. 1 Samuel 8, 1 ao 3. Qual foi a reação do povo de Israel? Os líderes de Israel usaram
o mau comportamento dos filhos de Samuel como justificativa para exigir um rei. Até aquela época, irmãos, não existia reis no povo de Deus. Mas por conta de atitudes erradas dos filhos de um sacerdote, o povo, né, se rebelou. E qual foi a consequência, né? 1 Samuel 8, 7 a 22, Deus aceitou o pedido do povo, alertando sobre os perigos da monarquia, estabeleceu Saul como primeiro rei, encerrando o período dos juízes. Então, você tem tomado partido? Eu vou servir a Deus, eu vou proteger a minha família, eu vou ser o exemplo, eu vou conduzir a minha família rumo à salvação, rumo ao céu, eu vou tomar atitudes que conduzirá a minha família à salvação. Ou você tem sido omisso, como foi Eli, como foi Samuel? Qual foi o pecado de Eli? Não corrigiu os filhos, não repreendeu os filhos. E às vezes a gente fica passando a cabeça nos filhos, passando a mão na cabeça dos filhos. Ah, coitadinho, ah, novinho, ah, não sei o quê, ah, quando ele crescer ele vai aprender, ele vai mudar. Será que é assim mesmo, irmãos? Será que os filhos eles vão aprender depois de crescer? Presbítero é assim? Ou é na hora que está lá sob o seu domínio? E daqui a pouco eles crescem e aí já acham que são donos de si, e aquilo que você deveria ter feito lá atrás, que é inculcado, que é ensinado, conforme o problema vai dizer, ensina o menino no caminho que ele deve andar, aquilo que você deveria ter feito lá atrás, ele não vai aprender mais. O amor a Deus, o temor a Deus, que ele deveria ter aprendido quando era pequeno, através do exemplo que ele vê dentro de casa, pelo pai, pela mãe, ele não aprendeu, não vai aprender mais, só pela misericórdia de Deus. Então, irmãos, seja exemplo, cobre do seu filho, cobre da sua filha, faça o seu papel como sacerdote dentro da sua casa, protegendo a sua família, buscando a Deus pela sua família. Não passe a mão na cabeça dos filhos, porque a consequência é trágica. Às vezes, irreversíveis. Tem rumos que são irreversíveis. Tem caminhos que uma família leva que são irreversíveis dentro do âmbito espiritual. Então, pense nisso. Hoje é tanta coisa, é tantas vezes que a gente escuta, é tanta gente falando sobre isso, falando sobre aquilo, é tanta gente ensinando a ser um pai, né? A ser um gestor de casa, é tanta gente falando, e a gente tem esquecido do que a Bíblia fala. A Bíblia fala, pega a vara do filho, corrige. Aí o povo lá fora vai, não pode. E nós estamos indo aonde? Na onda do povo, da cultura social aí. A Bíblia vai dizer, olha, consagra ao Senhor, coloque a sua família diante do Senhor. Dê oportunidades para a sua família de tomar decisões que são edificantes, aos seus filhos que são edificantes, baseado no que, irmãos? No exemplo. Não adianta você querer que seu filho seja o que você não é. Não adianta. Para a gente concluir, algumas ações práticas na nossa vida. O ditador, ele ordena que todos parem o que estão fazendo e assistam ao culto. Josué decide acordar minutos mais cedo para ler a Bíblia na sala, de forma visível, orando pela família. A decisão de se expor a palavra primeiro
criando um ambiente convidativo para que os filhos e o cônjuge queiram participar voluntariamente. Seus filhos têm visto você orar? Seus filhos têm visto você estudar? Seus filhos têm visto você lá no seu canto, ouvir um louvor, tocar um instrumento lá? Você homem, você mulher, o que eles têm visto dentro da sua casa? O sacerdote também, ele toma decisão pelo perdão e pela humildade. O ditador exige respeito e submissão cega após uma discussão calorosa. Josué toma a iniciativa de procurar o filho ou o cônjuge para pedir perdão por ter perdido a paciência. Essa postura ensina que a salvação envolve arrependimento diário e destrói o orgulho dentro de casa. O que você tem sido dentro da sua casa? Homens, mulheres, ditador ou líder? Eu já fui muito ditador. Confesso por vocês. Já peguei muita cinta, já gritei muito alto em casa. E Deus tem mudado muito isso. Muito. O exemplo, irmãos, o perdão. O perdão, ele transforma, irmãos, situações que você jamais imagina que poderia ser mudada. Numa confusão dentro de casa, você homem, líder, o que você tem feito? Exigido submissão cega? Ou você tem tido a coragem, a humildade de reconhecer que errou e pedir perdão? Isso acaba com a confusão, irmãos. Isso acaba com o fogo. Perdão é como um balde de água numa fogueira que acabou de acender. Então, o homem não é só para dar chicotada em casa, não é só para pegar a cinta para os filhos, não. Quando for necessário, sim. Quando for necessário ser duro, sim. Quando precisar fazer cortes que dói, primeiro em você, sim. Depois da família, sim. Depois dos filhos, sim. Mas também o sacerdote é aquele que assume que errou e acaba com a contenda, acaba com a confusão. O sacerdote e o uso das telas. Você tem confiscado, o ditador, né? Confisca o celular dos filhos e impõe regras que nem ele mesmo cumpre. Ou você se desligar o celular para dar atenção à família, propor uma conversa, uma oração. O sacrifício do próprio entretenimento gera autoridade moral. Então, por exemplo, não adianta você falar, filho, não assiste, para do celular. Ele vê você toda hora no celular. Filho, para do Instagram, mas ele vê você toda hora no Instagram. Ou não está no Instagram, mas está no TikTok, ou está no outro. O sacerdote e as decisões financeiras e generosas. O ditador reclama das contas e exige economia extrema de todos, sem abrir mão dos seus próprios luxos. O líder, como Josué, chama a família para decidir em conjunto o que vai cortar. Qual vai ser o gasto supérfluo que vai ser cortado? Então, irmãos, não é de goela abaixo, não é eu que mando, não é eu que decido. Reclama, porém, a caminhonetona está lá. Reclama, mas a motona está lá. Reclama, mas a
diversão dele está lá. E a família está lá. Na Pindaíba, passando necessidade. Então, que a gente mude isso. O exemplo. Decisões a respostas a crises. O ditador, ele desespera-se, culpando os outros ou murmura diante de um problema financeiro ou saúde. O líder, ele reúne a família na mesa, expõe o problema com sinceridade, com luz e clamor a Deus. Sua estabilidade na fé se torna uma rocha onde a família se apoia. Então você é responsável por tomar suas decisões lá na sua casa, de você ser o primeiro. Você quer que a sua família vá ao rumo, você seja o primeiro a fazer. Você seja o exemplo para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha. Quando você pensar em salvação, você ore a Deus pela sua família, pelos seus familiares, você busque, você proteja a sua família. Pense no que está entrando dentro da sua casa, irmãos, que tem atrapalhado a vida espiritual da sua família. E corte isso. Chame a sua família, a sua esposa, seus filhos e converse sobre isso. E mostre a consequência disso. Olha, isso aconteceu ali, olha, está vendo para onde isso vai? Nós estamos falando aqui, irmãos, da salvação da nossa família, da sua família, dos seus filhos. Então, tudo tem que ser pensado, calculado. Tudo nós temos que vigiar, tudo nós temos que buscar a Deus. Ser o exemplo dos filhos. Ser duro quando for necessário, mas ser humilde também quando for necessário. Sua casa é um lugar de paz? É um lugar estável? Seu casamento é um lugar de paz? É um lugar de paz? De tranquilidade? Seus filhos têm te dado paz? Como que está? Então analise como que está a sua casa, como que está a sua relação com a sua esposa, como que está a relação com os seus filhos. E busque a Deus, consagre ao Senhor. O povo estava lá, não sabia, né? Se servia aos deuses lá do Egito, ou se servia ao Deus de Israel. Josué levanta e chama a responsabilidade. Olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Podemos dizer essa frase, esse texto? Pode projetar para a gente aí. 24:15, somente a última parte. Vou convidar aqui todos os irmãos para fazer uma leitura em conjunto. O seu 24 todo. Todos podemos ler? Amém? O Senhor
que Deus ele continue te falando, para que Deus continue te mostrando aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa mudar, o exemplo que você precisa dar para o seu filho, para a sua esposa, né? Qual é a consagração que você precisa fazer como sacerdote da sua casa, para que a sua família ela seja salva. Amém? Que Deus abençoe. Deus abençoe. Nós ouvimos, nós fizemos na semana, no mês, né, da família, falamos sobre o agir de Deus, o início da família, o projeto de Deus, e hoje nós falamos sobre a questão do homem, né, como sacerdote do lar. Sabendo que o sacerdote, ele tem uma grande responsabilidade de interceder constantemente, de apresentar diante de Deus a necessidade, de estar buscando. Essa é a nossa responsabilidade como homem. O homem que intercede, que apresenta a família, que mostra o caminho de comunhão com Deus. E às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, direciona sobre a vida profissional, direciona sobre a vida esportiva, fala às vezes sobre família, mas nos falta essa orientação para a nossa casa acerca de estarmos à presença de Deus e apresentar a necessidade da nossa família diante de Deus, de buscar isso, essa comunhão maior, cada dia mais e mais. Que Deus nos dê sabedoria, que nós sejamos dessa forma, que nós possamos colocar diante de Deus o nosso lar, a nossa casa, e desfrutar daquilo que tem preparado, separado para cada um de nós. Que nós temos tranquilidade nisso e compromisso principalmente. Que a gente não seja omisso dos outros membros, mas também não sejamos omissos enquanto sacerdote, enquanto aquele que fala o que é servir a Deus. A mulher tem o papel dela, mas esse papel, enquanto sacerdote somos nós. Não dá para deixar sobre ela essa carga. Vamos orar pelas famílias da semana. Quero convidar aqui a família Silva, a família Campos, Silva, Rubens e Lucília, Campos, Levi e Nayara, contar os presbíteros por ali na frente. Essas famílias, e que Deus sustente cada um de vocês, né? Nós possamos tê-los na presença do Senhor sempre, e Deus cuidando de todas as suas necessidades, cuidando dos seus planos, projetos, que Deus conduza a vida de cada um todo o tempo. Vamos orar. Damos oportunidade à igreja, quem desejar receber oração com pessoas das mãos que vem à frente, quer pedir para projetar também os pedidos de oração, pastor
estamos intercedendo para as pessoas, saúde, Pedro Henrique, Neto Atlântico, Rosana, Cida, Rafael e Benício. Libertação, Victor Mateus, Érico, Luciana, Maria Júlia, Maria Fernanda, Pierre, Evangelismo Cochorel. Então, por esses pedidos. Se alguém tem o desejo de receber oração, com a imposição das mãos, que venha à frente, grupo de louvor, também esteja aqui adorando a Deus. Tenha oportunidade para que nós estejamos apresentando a Deus a sua necessidade. Se não houver, vamos todos de joelhos orarmos a Deus em favor desse pedido de oração. Coloque a sua casa na presença do Senhor, coloque a sua família, coloque aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Que o Senhor toque o coração, que o Senhor traga a transformação necessária para que a gente tenha cada dia mais e mais sacerdotes aqui, né, conduzindo a sua casa, conduzindo a sua família para algo diferente, algo mais especial. Às vezes nós temos planos terrenos que são especiais, mas a salvação é algo mais especial. E é isso que a gente deseja para a nossa casa, a salvação de cada um dos integrantes. Então vamos de joelhos orar a Deus. Amigos, agradecemos a Deus por essa oportunidade que nos deu, né? Estamos ensinando nosso culto. Tem algum recado? Família em tempos de crise é a nossa próxima lição? É isso? Não. O culto de amanhã, perdão. Como permanecer firme com a família desde as lutas, pressões e dificuldades. Então vamos perguntar. Culto de amanhã? Tá. Então, mais um recado. Feijoada, promessas nupciais. A entrega dia 14 de junho, valor R$50. Para mais informações, procure Valéria. Tá?
Tem mais um recado do iniciar? Pastor? Tiago, iniciar. Pastor, irmãos, dá um recadinho para os irmãos. Sábado que vem a gente vai ter uma programação aqui na igreja do ICA. No sábado de manhã é o culto normal, o nosso culto, como acontece todos os sábados, escola bíblica, né? E aí vai ter o almoço, que é o nosso Junta Panela. Então, durante essa semana, nós vamos organizar um grupo aí na igreja, como que vai ser essa divisão. Aí o MCA vai oferecer um arroz, feijão e uma salada. Os filhos vai ter uma Valéria providenciando ali a organização disso aí, né, Valéria? Você vai organizar essa divisão. Então vai ter, a igreja vai oferecer o arroz, o feijão, a salada e a bebida, né? Então, vocês vão ficar aí a cargo com a carne, só a carne, né, Juninho? O Juninho já é especialista da carne aí. A carne e a gente vai organizar uma sobremesa aí, ver também como vai fazer, certo? Com essa divisão. A gente vai mandar lá no grupo. E aí depois do almoço, a gente vai ter um trabalho do MCA, que é uma feira bíblica. Nessa feira bíblica, a gente precisa da participação dos pais, de todos aqueles que trazem uma criança para participar aqui no sábado, que é as crianças, sabe a feira de ciência da escola? Que as crianças apresentam? Então as crianças elas vão apresentar um resumo daquilo que elas estão aprendendo nesse semestre aqui na sua sala, na sua lição. Então a gente vai ter essa dinâmica. Então, aos pais, participem, venham, contemplem os seus filhos, vai ter umas crianças apresentando, vai ter teatro, vai ter explicações. Os professores estão preparando com muito carinho para vocês. Então, sábado à tarde, a gente quer acabar essa programação da tarde até no máximo umas 15 horas ali, 15h30 estourando. Por quê? No sábado à noite teremos um culto evangelístico. As crianças hoje receberam esse convite, tá? Você vai ver na mochila das crianças aí, elas receberam esse convite. É para elas distribuírem para os amigos, na escola, para parente. O objetivo, meu irmão, não é que você traga somente a criança convidada. Faça com que o pai dessa criança traga e assista ao culto, tá? Se não tiver como, você traz a criança. Lógico, não posso levar só uma criança, né? Mas o objetivo é trazer a família aqui para dentro da igreja, tá? Para a gente ter um culto à noite, 19h30, um culto evangelístico com o tema O Retorno do Reino, tá? As crianças vão ter apresentação de criança, vai ter uma apresentação dos adolescentes, tem adolescentes ensaiando aí já tem um tempo. Cadê a Heloísa? Tá por aí, Heloísa? Heloísa está organizando uma apresentação dos adolescentes. Esse culto é voltado para o evangelismo infantil, não é evangelismo de adolescente, por exemplo. A pegada vai ser mais infantil. A gente entregou uns convites para os adolescentes, se eles conhecerem crianças também para vir. Então, a pegada desse culto é para crianças, abaixo de 12 anos, então se tiver essa coisa mais lúdica, traga essa criança, traga essa família para participar conosco. Olha na mochila do seu filho, tem esse convite. Aqui embaixo tem um nome, a ideia inicial é recortar e fazer um compromisso ali e tal. Mas a gente vai pedir para vocês assim, ó, escrevam o nome de quem convidou. Então o seu filho vai entregar para um coleguinha na escola, meu filho Samuel vai entregar para um amigo dele. Ele vai botar aqui, ó, nome de quem convidou. Ele vai pôr o nome dele, Samuel, e vai entregar para quem quiser, tá? Se você tem o seu filho aí, você vai pôr o nome dele aqui embaixo e ele vai entregar para quem quiser. Para quando chegar esse convite na mão dos pais dessa criança, fala assim, meu amiguinho fulano me convidou para ir na igreja dele no sábado às 19h30. Beleza? Podemos contar com a colaboração de todos. Irmãos, venham, participem. É um culto infantil, voltado para crianças, mas é um culto de adoração a Deus, tá? Acima de tudo, nós estaremos trazendo crianças para cultuar, certo? Venham, participem, tragam seus filhos, sábado às 19h30, e pedimos também muito que vocês orem por essa programação, orem para que tudo isso aconteça para a honra e glória de Deus. Amém? Pastor? Professor, irmãos, vou tentar ser rápido. Os irmãos sabem que a gente começou um trabalho ali em Pochoréu, né? E aí a gente até falou com alguns irmãos para ele com a gente convidar pessoas na rua para participarem.
Então, quando a gente está indo ali, dessa vez pelo menos, tinha 12 pessoas nos aguardando da família, né? Ali com, entre eles, uma criança só, tudo praticamente jovem, um jovem, o resto tudo adulto. Então eu vi que a estratégia não era correta. Como é que a gente chega no local, uma pessoa está abrindo a porta dela e a gente vai para a rua convidar as pessoas para irem para essa casa? A gente abrir a nossa casa já não é fácil. A pessoa está abrindo pela primeira vez para receber o Evangelho. A gente vai chamar outras pessoas para ir para essa casa. Então, na minha cabeça, falou, isso também é errado a estratégia. Então, nós estamos abrindo para quê? Alguém que é um amigo lá em Pochorel, uma pessoa que você conhece, para mim, o ideal é o quê? Por exemplo, tem alguém que tem parente lá. Então, você pode ir até ir com a gente, essa pessoa que tem alguém lá, chega lá, enquanto a gente faz os cultos, você vai visitar essa pessoa que você conhece, fazer uma oração com ela, propor com ela que lá na casa dela comece o estudo bíblico, correto? Então, por que eu estou falando isso? Se você tiver alguém, uma pessoa que você conheça nessa localidade, que você possa fazer isso em Pochorel. Mas se me abrir o coração também aqui para Rondonópolis, tá? No sábado à tarde, nós vamos lá conversar com alguém, para que alguém vá lá fazer uma visita. E o que nós estamos fazendo aqui? Quantas pessoas você está aqui de Rondonópolis que você conhece? E no sábado à tarde, você vai poder falar, puxa, ó, para o sábado que vem, eu queria ir lá na casa do meu amigo. Alguém está enfrentando uma dificuldade, uma enfermidade, alguém está com um problema familiar, ou mesmo que não tenha nada, mas precisa receber o Evangelho. Será que você não tem ninguém aqui? Então eu vou pedir, se não tem alguém, a gente está pensando lá em Pochorel, a quase, sei lá, 80 quilômetros daqui, e aqui? E aqui? Você pensa sobre isso, trabalhe essa semana no seu coração e veja o que a gente está fazendo. Está certo, está tudo bem. Nós temos ensaio, nós temos tudo, nós temos aqui um grupo de diáconos, de presbíteros. Imagine bem, você aí, se 10 pessoas aqui, 10, colocarem no coração de conseguir 10 pessoas para a gente visitar no próximo sábado. A cada sábado, 10 famílias serem visitadas. Dá para a gente colocar você com o presbítero, você com o diácono, você com o irmão, e fazer 10 visitas, 10 orações. O que pode acontecer no final de mês? São quantas visitas? Quantas? Se for 4 sábados? 40. É quanto tempo isso, meu irmão? Dá para atrapalhar ensaio, programação? Não. Dá para fazer tudo. No máximo 1 hora. Então eu vou pedir para você, se não der no sábado, nessa semana, pensa no seu coração e diga, eu vou conversar com alguém para a gente fazer uma visita, uma oração, uma família. Dá para a gente pensar sobre isso? Dá para a gente orar sobre isso? Dá para você fazer isso? É coisa simples. É coisa simples. E se não, dá para você fazer uma reflexão. Puxa, eu moro aqui, trabalho aqui, estudo aqui, e eu não consigo uma pessoa para me fazer uma oração? Reflete com você. Que Deus nos abençoe. Conta isso, de pé, vamos pensar no escudo, cantando o Gabejão no 4, 2, 1. Foi
todos. Chegando no final do nosso culto. Temos alguma visita? Divanete. Irmão, muito obrigado pela tua visita. Deus te abençoe, viu? Sempre que puder, esteja conosco, que nós estamos felizes com a tua presença. Que Deus abençoe a todos nós. Possamos aí ter um dia, um sábado, na presença do Senhor, nos nossos afazeres, sejam estudos, ensaios, visitas, que possamos estar dedicados, né? Santificando o nosso sábado ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Convidar o presbítero Saulo, que estará nos despedindo com a bênção apostólica. Deus abençoe a todos nós. Lembrando amanhã o culto, 19h30, com o título Famílias em Tempos de Crise. É isso, né? Então já tem a arte, divulguem, mandem o convite. Que Deus abençoe e abençoe a programação. E nesse dia, e amanhã nós teremos um novo culto, ouvindo mais a palavra de Deus e orientação acerca dos nossos lares. Amém? Incline sua cabeça. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós agora e para todos sempre. Amém.